E a gente tem que ter a resposta principalmente de quem estava com a menina, deixar a menina para trás, ela estava sozinha numa trilha complicada. E o governo brasileiro precisa cobrar isso, já que não cobrou no momento que tinha que fazer ali as determinadas ações, dá um prazo, fala quanto tempo vocês vão conseguir chegar na menina, não conseguiram chegar, que arrume alguém para fazer isso, que coloque um avião, monte a equipe no Brasil, leve logo para fazer, por exemplo, um resgate. Você não ia conseguir talvez chegar no primeiro dia nos 600 metros, mas você ia conseguir chegar, por exemplo, em 200 metros, monta um acampamento base, dorme na montanha, fica embaixo da cachoeira, fica embaixo de qualquer lugar, mas não pode largar a menina daquele jeito. Bem-vindos ao Apex News. Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever. Juliana Marins, uma brasileira de 26 anos, estava em uma trilha em um vulcão na Indonésia, quando acabou caindo em um desfiladeiro. As autoridades foram acionadas e ela ficou 4 dias aguardando por socorro. Mesmo após alertas e pedidos de resgate, ela não foi resgatada a tempo. Infelizmente, o resultado foi trágico. Juliana foi encontrada sem vida, uma morte que poderia e deveria ter sido evitada. O caso gerou revolta e o Major Palumbo, especialista em operações de resgate, criticou duramente a falta de ação das autoridades locais e também as autoridades competentes do Brasil, que não enviaram socorro e também não cobraram com firmeza as autoridades locais. Veja agora o que disse Major Palumbo. Infelizmente, meus sentimentos aos familiares e também todos os amigos da Juliana. O tempo é crucial no momento desse. A partir do momento que ela caiu na trilha e tinham ali informações da sua localização, as equipes de salvamento acionadas, a gente sabe também da dificuldade da trilha para que pudessem chegar, mas a partir do momento que chegue uma equipe profissional para fazer um resgate, você tem metas a estabelecer. É difícil para você levar equipamentos sem uma aeronave, com certeza, andar com cordas, com equipamentos, com macas, mas existem ali as tecnologias que podem ajudar. Eu vejo que se eles tivessem metas para chegar na Juliana no momento que ela caiu e não ter que recomeçar tudo de novo, então imagina, você vai buscar uma vítima, eu desci 100 metros que uma corda, por exemplo, normal de salvamento tem 100, 200 metros, mas se você chega e você tem que descer mais 400 metros, você vai fazendo estações, bases de apoio. Eu não posso dar 6 horas da tarde, ficou escuro, eu volto tudo para no outro dia de manhã, eu começar tudo de novo. Que deu a impressão que aconteceu algo desse sentido. E a gente tem que ter a resposta principalmente de quem estava com a menina, deixar a menina para trás, ela estava sozinha numa trilha complicada. A gente sabe também da dificuldade de acesso por helicóptero por causa do tempo, que seria a única forma exclusiva para retirá-la daquele local. Principalmente como as imagens mostraram a menina ainda toda encolhidinha no momento da queda. E ali também à noite você tem a dificuldade por causa da temperatura, 3.700 metros de altitude, e à noite a temperatura de 0 graus, e ela ali, né, sem a devida proteção, também por causa da hipotermia, sem a hidratação necessária. Então certamente ela passou ali muitas dificuldades, e elas poderiam sim, na minha opinião, ter sido melhor atendida dessa emergência pelas equipes que foram ao local. Me parece que foram equipes que não foram profissionais da área para o local, e sim pessoas que foram tentar ajudar, né, do Parque Nacional para que pudessem retirar a menina naquelas condições tão difíceis. Já está errado por aí, né, Major? Que numa situação como essa, onde se existe uma cultura de se fazer esse tipo de esporte, deveria ter um suporte maior, principalmente para as pessoas que estão lá, porque o trajeto continua normalmente mesmo com ela perdida. Esse é a grande discussão. As autoridades da Indonésia vão ter que pegar muito pesado com essa agência e com quem deixou essa menina para trás, porque chega num local onde é escorregadio, arenoso, imagina, não é um piso sedimentado, é um piso vulcânico que ele é parecido com areia, parecido com ali barro que você escorrega, que você não tem uma estrutura. Imagine alguém que não conhece a região, ficando para trás à noite, sem a devida ali, seus devidos equipamentos, ali a necessidade de você ter, por exemplo, uma mochilinha com mantimentos, com equipamento, né, com comida, com aquecimento, para que você possa ali, num caso de uma dificuldade, ter uma resposta perante aquilo que aconteceu. Mas eu acho que o próprio governo da Indonésia e o governo brasileiro precisa cobrar isso, já que não cobrou no momento que tinha que fazer ali as determinadas ações, dá um prazo, fala quanto tempo vocês vão conseguir chegar na menina, não conseguiram chegar, que arrume alguém para fazer isso, que coloque um avião, monte a equipe no Brasil, leve logo para fazer, por exemplo, um resgate, que é difícil, é uma área difícil, é uma área de acesso complicado, mas eu acho que a gente tem que ter resposta nessa hora, porque não dá para deixar uma menina naquela condição, do jeito que ela ficou, e as equipes ali tentando fazer algum planejamento que não funcionava. E nesse momento a gente tem que ter ali um pulso firme para colocar as ações e com certeza ter ali gente que possa retirar a menina daquela condição.
Olha, eu vejo que se fosse aqui, por exemplo, a gente tem esses equipamentos. A Polícia Militar tem, a Guarda Civil tem, junto com os bombeiros, com as técnicas, né? Então, se você chegasse no local, tivesse que descer 600 metros, você não ia conseguir talvez chegar no primeiro dia nos 600 metros, mas você ia conseguir chegar, por exemplo, em 200 metros. Monta um acampamento base, dorme na montanha, fica embaixo da cachoeira, fica embaixo de qualquer lugar, mas não pode largar a menina daquele jeito, né? Então, a estrutura, para mim, dentro da minha visão que eu tenho de Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo, foi uma visão que as equipes, elas cometeram algumas falhas operacionais, porque a menina ficou uma grande quantidade de tempo e eles não conseguiram acessá-la. Mas as condições climáticas e também de relevo, elas são complicadas, a gente sabe. Mas eu vejo a falta de profissionalismo, não deles, mas eu falo o profissional, de um bombeiro profissional de estar ali. Porque um bombeiro, na hora que vê que tem uma vítima em determinado local, ele não vai abandonar, ele não vai deixá-la durante a noite, ele ia chegar, nem que se eu não conseguisse retirar, eu ia ficar com ela lá, ou qualquer um dos bombeiros aqui do Brasil, ou de qualquer bombeiro profissional no mundo inteiro, eles iam chegar nessa menina, iam dar alguma medida de primeiros socorros, iam dar aquecimento, iam dar hidratação, iam fazer ali algumas imobilizações, porque ela caiu, ela despencou, né, acabou escorregando naquela encosta ali da montanha, muito íngreme, 600 metros, devia ter ferimentos graves. Então, alguma coisa a gente ia conseguir fazer em relação a chegar nessa menina. A gente sabe da dificuldade, mas o que me deixa com o coração apertado é das equipes não poderem ali fazer ali uma meta, vou chegar aos pouquinhos no local, até colocar a menina ali, viram que a menina estava viva, porque se ela não tivesse viva, eu acho que a operação ela tem um significado diferente, é uma retirada de um corpo, mas na hora que você vê uma imagem, no mesmo dia que a menina está viva, encolhidinha, precisando de socorro, isso aí toca qualquer bombeiro no mundo inteiro. Então talvez a gente tenha que ter nesses locais um serviço profissional, e aí tem que ser encaminhado via governo brasileiro, tem que ser cobrado pelas autoridades, para que possam ter uma resposta. O que a gente certamente já viu aqui muitas vezes acontecer. No Rio de Janeiro direto acontecem resgates de helicóptero, no Pão de Açúcar, enfim, nas montanhas, em vários locais. Aqui em São Paulo, no Pico dos Marins, que tem 2.500 metros de altitude, né? Então a gente sabe que tem a dificuldade, mas tem que ter a resposta. O que me deixa amargurado é isso, não ter a resposta. Aqui na Apex News, acompanhamos este caso com indignação e tristeza. Nos solidarizamos com a dor da família e dos amigos de Juliana Marins. Esperamos que os responsáveis pela omissão, pela negligência e falta de ação sejam identificados e devidamente responsabilizados. E você, o que acha desse trágico acontecimento? Se inscreva no canal e deixe seu like. Um forte abraço e até a próxima.